Graça e paz, queridos irmãos. Nesta manhã estamos juntos aqui para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Haja visto que muitos acontecimentos nesses dias nos leva a buscar conhecimento e a entender o que está acontecendo neste mundo. Meus irmãos, nós sabemos que todo o globo da Terra está enfrentando grandes catástrofes. E o Brasil não é uma exceção, porque no Brasil houve este massacre ali na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde morreu 23 pessoas, sendo uma inocente, dentro de casa, uma mulher. E foram presos já 9 policiais civis e 3 policiais federais, que tiveram que entregar as suas armas. E nós vamos meditar no assunto de extrema importância que surgiu. Um deles é sobre a inteligência artificial e sobre a marca da besta. Nós queremos mostrar, meus irmãos, neste vídeo, que estas coisas estão prestes a acontecer em nosso meio. Uma das coisas que está prestes a acontecer é a mudança do dinheiro físico para o dinheiro digital. Isso está por faltando muito pouco tempo para acontecer. Você vê que a maioria das transações do comércio hoje já é feito de forma digital, pelo cartão de crédito. As pessoas quase não usam mais o papel em espécie. E o Brasil também está com a política para implantar a sua moeda digital. A intenção, meus irmãos, é prender o dinheiro nos bancos, onde as pessoas não poderão retirá-lo, e implantar esta moeda digital que será, assim, valores que a pessoa terá na sua moeda digital, não em espécie, mas valores em crédito. Então está muito perto este acontecimento e por isso nós vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, buscando na Bíblia Sagrada o entendimento para tudo isso que está acontecendo em nossos dias, nos dias atuais. E uma das coisas que eu quero te mostrar já desde o início é o que a palavra de Deus ela nos fala. Nós sabemos que o sistema mundial, ele, ao ser implantado, ele vai querer tomar o lugar de Deus, ou seja, exigir que seja adorado, não somente o governo mundial, mas também o anticristo e o falso profeta. E pelo que a Bíblia fala, o anticristo receberá uma ferida de morte, e pelo meu entendimento, esta ferida, ela será curada pelo falso profeta. Então, meus irmãos, quando isto acontecer, então eles vão fazer uma imagem do anticristo, porque ele voltou à vida. E a palavra de Deus fala claramente que ele será revivido, ele irá reviver. Então, meus irmãos, se ele vai reviver, vão considerar que foi um grande milagre. E eles vão fazer uma estátua deste homem. E esta estátua será colocada no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aí que entra a inteligência artificial. Os cientistas estão dizendo que estão com medo que os computadores quânticos que já foram construídos e que já estão em atividade, será impossível desligar, porque eles entraram num comando que eles mesmos decidem o que fazer. Então a inteligência artificial já está extremamente avançada, não é? E esta marca da besta, meus irmãos, ela vai ser exigida, mas ela só será exigida
no momento em que a imagem da besta ficar pronta. É ela que vai dar a ideia. Você pode ver que hoje muitas pessoas já estão implantando dispositivos no seu próprio corpo, mas ainda não existe uma obrigatoriedade. A ciência já está usando este mecanismo para monitorar a saúde, para benefício do ser humano. Mas quando ela se tornará, então, obrigatória? A marca se tornará obrigatória quando a própria inteligência artificial, ou seja, a imagem da besta, não é? Que terá inteligência artificial, ela vai exigir, ela que vai dar a ideia, e será durante os 7 anos da tribulação e da grande tribulação. Eu quero te mostrar algumas imagens, meus irmãos, e o principal objetivo da adoração que o sistema ele vai implantar no mundo, que as pessoas terão que reverenciar o sistema, ele está ligado, não é? De uma forma assim bem clara, ao que está acontecendo, ao que a Bíblia tem mostrado. Então a Bíblia tem mostrado, meus irmãos, que aqui em Efésios 2, no capítulo 22, diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus no Espírito, certo? Então, nós somos, pelo que a palavra nos mostra, nós somos templo do Espírito Santo. E este templo do Espírito Santo, meus irmãos, é o coração do ser humano. O coração do ser humano, ele é morada de Deus. Então, a ciência, ela está trabalhando para tirar a consciência de Deus do homem, porque a fé, ela fica no córtex cerebral, aqui na parte frontal da testa. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala aqui, olha, sobre este engano, certo? E engana os que habitam na terra com sinais que foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem, a besta que recebera ferida da espada e vivia. Então o versículo 15 vai dizer assim, olha: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o primeiro passo será a adoração. E você vê que isto já está acontecendo, que o computador fala, o celular fala, isto aí já não é segredo para ninguém. O versículo 16, ele vai dizer assim, olha: e faz que a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, eu já vi alguns estudos na internet, onde algumas pessoas que estudam o Apocalipse dizer que não será obrigatório, que a pessoa colocará, ele terá sua decisão própria. Hoje é assim. A pessoa tem colocado o dispositivo para rastreamento e também para benefício na área da medicina e em outras áreas, eles são voluntárias. Mas isto se tornará obrigatório quando a imagem da besta ela estiver ativa, ou seja, ela já estiver no mundo, ali no templo, não é? Ali em Jerusalém, no terceiro templo. E uma das coisas interessantes, meus irmãos, é que esta inteligência artificial, ela mostra que o homem, ele está extremamente evoluído. A tecnologia está extremamente avançada. Então nós vemos que estas coisas que têm acontecido hoje,
ela vem nos mostrando que o que a Bíblia falou, não é? A Bíblia falou em Daniel 2 e também todo o seu contexto e também no Apocalipse está acontecendo. Nós vemos que a imagem que Nabucodonosor sonhou, ela representa uma estátua. Ele viu no seu sonho uma estátua, esqueceu o sonho, esqueceu também o que ele tinha sonhado e o significado. Ele queria saber tudo. Ele queria que os magos descobrissem o que ele tinha sonhado. Queria que os magos descobrissem o significado do sonho. Então, Daniel, usado por Deus, revelado, não é? Daniel recebeu de Deus, da mão de Deus, a revelação. Ele mostrou que a cabeça era o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico, que era de ouro. Depois veio o Império Medo-Persa, que são os troncos, os braços. E depois veio o Império Grego, que é o bronze. Até tem Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador que o mundo já conheceu. Ele venceu muitas guerras e morreu aos 32 anos, no ano 623 a.C. E depois veio o Império Romano, que são as pernas, a perna direita e a esquerda, significando que havia a Roma ocidental e havia Roma oriental. Hoje não existe mais Roma oriental, e sim uma porção ali na Itália, ou dos países europeus, de Roma ocidental. E depois, meus irmãos, ele viu também no seu sonho o rei Nabucodonosor, o Império Romano restaurado, que seria o ferro e o barro. Ou seja, este império ele vai ser restaurado, entre Roma Oriental e Roma Ocidental vão voltar à existência, esses dois impérios, não é? E é possível que o anticristo saia a um desses lugares, ou talvez da Europa Ocidental, ou talvez do Oriente, ali dos Emirados Árabes, aquela região desértica, porque você vê que os pés, ele fala que em parte é barro e em parte ferro. Então nós vemos que estes acontecimentos, eles já aconteceram. Olha, Babilônia foi em 605 a 607 antes de Cristo, Medo-Pérsia 539 a 331 antes de Cristo, Grécia 331 a 168 antes de Cristo. Você pode notar que a contagem é decrescente. Então Jesus ele dividiu a história no meio. Antes de Jesus se contava do número maior para o menor, ou seja, 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E depois que Jesus veio, começou a contagem crescente. 0, 1, 2, 3, aos 33, no ano 33, foi a morte e ressurreição de Jesus. E Roma, não é? Que é um dos últimos impérios, ela reinou no ano 168 a 476 depois de Cristo. Então, depois que começou o ano 0, 1, 2, foi até 476. Você pode ver que é o único lugar aqui que é crescente, de 168 sobe, não é? Grécia foi de 331 para 168, diminui. Então, Roma, ele reinou até 476, depois foi dividido o reino, né? Foi dividido, começando ali por Alexandre o Grande, que que tomou os 4 reinos, né, que deu para os seus comandantes, depois da sua morte, os 4 reinos da Europa. Então, meus irmãos, depois de Cristo. E nós vemos que hoje nós estamos nos pés da estátua, ou seja, o governo mundial ele está se formando na Terra, e isto mostra, não é? Mostra que depois que houve a queda de Jerusalém, nós estamos vivenciando a era da igreja. A era da igreja, meus irmãos, ela tem um período para ficar na terra evangelizando,
o evangelho da graça, que é um período dado por Deus, que está na palavra de Deus de 2000 anos. E este tempo para a igreja já acabou. Então, o que acontece? Acontece que a porta da graça, do evangelho da graça, que é o evangelho gratuito, sem merecimento, porque a palavra diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, está para terminar. E quando terminar, como ali em Apocalipse 4 fala que João ouviu a voz como trombeta dizendo: sobe aqui, será o arrebatamento da igreja. A igreja subirá, e até depois que ele subiu, o Senhor Jesus falou para ele assim: olha, veja agora o que vai acontecer com as coisas que depois destas devem acontecer, depois da era da igreja. Começará a tribulação e a grande tribulação. É interessante, meus irmãos, que nós vemos que isto tudo está acontecendo. A igreja do Senhor Jesus, ela tem, não é? Ela tem visto tudo isto acontecer. Nós temos visto que a tecnologia está extremamente avançada e que o homem já está colocando lá no seu cérebro, né, o chip, e as impressoras 3D já estão fazendo, né, muitas coisas, e você vê que o homem está sendo ali, como tem um computador embaixo, não é? E um cérebro em cima, está sendo ligado já à máquina, ao computador, e mostrando que, em breve, meus irmãos, nós veremos isto acontecer. Este aí é um computador quântico, certo? Foi o que eu comentei no começo do vídeo, que ele tem inteligência própria e os cientistas já temem que ele não consegue ser desligado. Não consegue, o ser humano não consegue desligar, não é, este computador. E tudo está ligado ao cérebro, tudo está ligado aos neurônios. Nós vemos que a máquina, a tecnologia, está extremamente avançada e que quando esta inteligência artificial tiver vontade própria e for criada a imagem da besta, esta imagem, meus irmãos, ela vai exigir que seja implantado, não é, um rastreador em todo o ser humano, ou seja, um chip, para localização e também para facilitar o comércio, não é? O comprar e vender. É aí que a palavra de Deus ela entra, falando que quem não tiver a marca, quem não tiver este dispositivo, ele não poderá comprar e vender, porque a moeda se tornará digital, não é? As coisas já estão mostrando que isto está para acontecer, não é? E nós vemos, meus irmãos, que nós temos que ficar atentos a tudo que está acontecendo, porque a palavra de Deus, ela nos mostra claramente que estas coisas seriam para o tempo do fim. E o maior sinal que eu vejo é que o Apocalipse, ele está sendo revelado. Se o Apocalipse está sendo revelado, como Daniel recebeu do Senhor, dizendo: fecha o livro e sela, porque estas coisas serão para o fim, significa que nós estamos vivendo o tempo do fim. Você vê que a inflação ela está no mundo inteiro. O preço do petróleo ele está subindo no mundo inteiro. Entraram com uma lei no Congresso brasileiro para mostrar com clareza para a população do Brasil por que o petróleo do Brasil está tão caro, se o Brasil possui a Petrobras e faz, né, a extração do óleo vegetal. E também por que o Brasil segue o preço do mundo, não é? Por que isso acontece? Isto acontece porque o Brasil não tem refinaria, meu irmão, minha irmã. Ele não consegue refinar, ou seja, transformar o óleo bruto em gasolina, em óleo diesel. E por isso ele tem que comprar, porque nos governos anteriores as refinarias do Brasil elas foram vendidas. E agora o povo quer colocar a culpa
no governo que está no poder. Mas a intenção do governo que está no poder é abaixar esse preço. Mas por causa da política internacional e por causa também dos acionistas desta grande nacional brasileira, que é a Petrobras, eles não aceitam, eles não querem a redução dos preços, porque eles têm lucros com as suas ações, que é muito grande. Só que eles têm uma fatia da Petrobras e a maior fatia do governo. E o governo está batendo de frente, trocando o comando todo momento para ver se esse preço abaixa. Mas eles não querem fazer isto. Então foi feita uma lei para entrar com uma intervenção, ou seja, o governo tomar conta, não é, dessa estatal, completamente. Mas os preços não abaixam por causa dos acionistas. Eles querem continuar tendo lucro no Brasil, explorando o Brasil, como sempre o Brasil foi explorado. E é preciso que nós entendamos que isto está acontecendo e que os caminhoneiros já fizeram é, um, uma ameaça de parar, de fazer uma paralisação. Então, meus irmãos, se os preços não abaixar, os caminhoneiros vão fazer uma paralisação, dificultando o acesso da população aos alimentos, que já está muito caro. E também, se os preços diminuir, eles alegam, não é? Esses acionistas, eles alegam que vai faltar o combustível. Mas o Brasil tem reservas para trabalhar sem receber nada do exterior por 38 dias, não é? Então, é uma mentira, é uma falácia, é uma forma de enganar as pessoas para aplicar, não é, uma cobrança de preços abusiva no combustível. Então, o que nós precisamos fazer? Eu achei interessante que o governo ele pediu para as pessoas falar com Deus, porque quando a coisa está impossível, nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Então, meus irmãos, a igreja, ela precisa orar. Orar pelo Brasil, orar por essa situação que está acontecendo no país, o aumento da inflação, este combustível super caro, já quase R$ 8 o litro da gasolina e do óleo diesel também está chegando a esse preço. Não é? Nós temos que orar, orar para que Deus coloque a sua mão e intervenha no país brasileiro. E ele falou claramente que é só pela fé, porque ele tem lutado e não tem conseguido, porque é corporação, são acionistas, são um grupo muito grande que eles dominam, eles são a última voz. Não adianta muitas vezes trocar o comando e o comando não ter a caneta para assinar e para fazer, acontecer. Então nós temos que ficar atentos, porque na realidade o petróleo no mundo ele está caro mesmo. Só que o Brasil, por ser independente e ter a sua extração, não é? Ele poderia ficar alheio a tudo que está acontecendo lá fora. Mostrar claramente para a população o porquê que isto está acontecendo, o porquê deste aumento dos combustíveis e não ter que dar satisfação e colocar a sua política nacional para a redução do preço deste combustível. Então, meus irmãos, é só uma opinião minha que eu penso, não é? Que a gente acompanha os noticiários e a gente tem por revelação de Deus o que realmente está acontecendo. Deus permite muitas vezes, porque o sistema, ele quer controlar o mundo inteiro. E para você ter uma ideia, esta política de preço já é um controle do sistema global. Então você vê como que está adiantado tudo isso. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ficar atenta aos sinais. Os sinais estão aí claros, não é? Estão aí visíveis, como o aniversário de Israel de 74 anos, e já na mesma data anterior ao aniversário de Israel, a lua de sangue. Então, o relógio para o tempo do fim no mundo é Israel. Então, meus irmãos, eu quis levar você a meditar nesses assuntos, para que você e eu nós possamos cada dia mais nos preparar
para a vinda do Senhor Jesus e sabendo que a palavra do Senhor é verdadeira, ela é clara. Assim como o sistema quer controlar a mente das pessoas, ela quer tirar Deus do ser humano e também, depois da construção do templo, o anticristo estará ali no poder e a estátua, não é? A imagem da besta também estará ali no templo e vai obrigar, ela que vai obrigar. Isto não vai acontecer agora. Ela que vai obrigar a colocação deste identificador em todo o globo da Terra. Você viu a palavra que eu li? Em todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, escravos, livres, todos. Então, sabemos que a internet, ela já está preparada, não é? Muitos satélites foram lançados na baixa atmosfera para mapear, para sondar, para monitorar o globo da Terra, inclusive o Brasil. O Brasil está sendo um dos países pioneiros nisso, porque está sendo colocado na Amazônia, nos leitos dos rios, cabos de fibra ótica, e esta internet vai ser possível se uma pessoa cortar uma árvore, como esta que está aí sozinha na imagem, vai ser monitorado. Então, nesta manhã, eu quero que você fique na paz do Senhor Jesus e se prepare, meus irmãos, se prepare, orando pelo Brasil, intercedendo por esta nação e orando para o futuro governante. Que a paz de Deus esteja na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém.